2008, o Brasil deu início ao maior estudo epidemiológico já realizado no país. O ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, investiga os fatores de risco e a incidência das doenças crônicas na população brasileira. A construção de parâmetros nacionais permitirá ao Brasil formular políticas públicas de prevenção e tratamento das doenças crônicas de acordo com as características da população. E para conversar com a gente estão no estúdio Rosane Gripe, coordenadora do ELSA Brasil no Rio de Janeiro, Maria de Jesus Fonseca, vice-coordenadora do ELSA Brasil no Rio de Janeiro também, e Sandy Barreto, coordenadora do ELSA Brasil de Minas Gerais. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A inovação é uma das principais marcas do ELSA Brasil, um projeto que aposta numa nova maneira de fazer pesquisa científica no país. Um estudo que nasceu com a promessa de marcar uma nova era na epidemiologia brasileira. O ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, foi lançado em 2008, com o objetivo de investigar a incidência e os fatores de risco para doenças crônicas na população do país. A proposta é acompanhar a saúde de 15 mil voluntários por no mínimo 20 anos. É um estudo multicêntrico brasileiro que alcançou todos os objetivos listados no documento de agosto de 2004, na primeira reunião que fizemos em São Paulo. Conseguimos manter os 6 centros nesses 10 anos, conseguimos ter um laboratório central, um lugar para a leitura centralizada de todos os exames e fazer do ELSA os métodos e o rigor dos maiores estudos de coorte, assim chamados, né, do mundo. Os centros de pesquisa do ELSA estão localizados em renomadas universidades e instituições de pesquisa do país. 4 na região Sudeste, uma na região Sul e uma outra na região Nordeste. Participam do projeto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, Espírito Santo e a Fundação Oswaldo Cruz. O diabetes e as doenças cardiovasculares são o foco do estudo. Enfermidades que estão hoje entre as maiores causas de adoecimento e mortes no país, além de responderem pela maior parte dos gastos com assistência hospitalar no Sistema Único de Saúde. Em 2012, cerca de 56 mil pessoas morreram por diabetes. Em 2016, o número aumentou para mais de 61 mil pessoas. Já as doenças cardiovasculares foram responsáveis por cerca de 333 mil óbitos em 2012. 4 anos depois, o número subiu para mais de 362 mil mortes. Nós temos a informação de quantos casos novos ocorreram de hipertensão, de diabetes. Estamos acompanhando através de ligações telefônicas a cada ano outros acontecimentos, como infarto agudo do miocárdio, como o AVC, que é conhecido como derrame. Então, essas informações, dessa forma colhidas, só o ELSA tem em relação a um grupo de adultos dessas 6 cidades e são bastante preciosas para saber a situação que estamos enfrentando e como planejar, principalmente, a promoção da saúde, né? O ELSA Brasil quer explorar a diversidade do povo brasileiro. Baianos, cariocas e gaúchos, por exemplo, têm diferentes contribuições para dar ao projeto. Os costumes de cada povo, os contextos sociais em que vivem, a dieta alimentar. Tudo está sendo aproveitado da melhor forma pelos pesquisadores. A gente está focando nos fatores contextuais, além dos fatores da estrutura da sociedade. Por exemplo, a mobilidade social. Se essa pessoa, em relação à sua primeira ocupação, se ela melhorou, se ela piorou,
ou se ela ficou igual, como isso impacta nos hábitos dela de vida, como fazer exercício, a dieta, e daí sim vai ocorrer a hipertensão, o diabetes, a arteriosclerose, a obesidade, etc. Rosane, Maria de Jesus, Sandy, obrigado pela presença de vocês aqui no Canal Saúde, no Sala de Convidados. Antes de a gente começar a falar do ELSA, desses 10 anos, acho importante a gente falar um pouco desse quadro de doenças crônicas no país. Como mostrou a matéria, de 2012 a 2016, esse número cresceu bastante. Queria começar com você, Rosane. Bom, eu queria agradecer estar aqui hoje divulgando o ELSA. Né? A gente está num ano de celebração de 10 anos. E como o vídeo já trouxe alguma informação para a gente tem uma preocupação muito grande porque são as doenças de maior magnitude no cenário brasileiro, né, em termos da sua ocorrência e de mortalidade, mas também são doenças que, no caso nosso, brasileiro e de países subdesenvolvidos, acometem uma população muito mais jovem do que em outros países desenvolvidos. Né? E a gente, antes do ELSA, a gente não tinha, como também foi pontuado, estudos que pudessem nos dar uma ideia de como é que é a dinâmica da ocorrência dessas doenças. A gente tinha estudos pontuais no Brasil que falavam da prevalência, né, da situação dessas doenças, ou mesmo dos óbitos em alguns momentos do tempo, mas como é que ocorrem essas doenças ao longo do tempo e quais seriam os fatores de risco, porque é isso que nos dá a ideia de como prevenir essas doenças no nosso contexto, que a gente se baseava muito até recentemente em dados internacionais. Né? Então, essa é uma das nossas questões mais importantes, né? Conhecer a evolução das doenças cardiovasculares ao longo do tempo, né? E as causas, de que forma a gente pode contribuir para a prevenção. E hoje nós temos um quadro preocupante com relação às doenças crônicas não transmissíveis? Bom, primeiro também gostaria de agradecer, é muito prazer enorme estar aqui e falar sobre o ELSA, né, nos dá muito orgulho, muita alegria, é uma conquista. A gente acredita que o ELSA hoje é uma conquista, não nossa individual, mas é uma conquista para a produção científica em saúde no país. Sim, a realidade das doenças crônicas, ela cresce, né, de importância desde a década de 60, que elas vêm crescendo e cada vez mais ocupam um lugar em todos os sentidos, né, mortalidade, incapacidade e também gastos em saúde. E nós tínhamos, né, nossa participação na geração de evidências científicas para a intervenção em saúde era muito, muito pequena. Nesse campo das doenças crônicas era praticamente, digamos, a constatação, como disse a Rosane. E a gente entra, o ELSA inaugura uma agenda nova que é a proposição de entrar aí contribuindo para gerar evidências e evidências pautadas naquilo que a literatura científica, de uma forma geral, já produziu, mas que também traz as questões nacionais, a realidade nossa, os nossos problemas sociais, econômicos, contextuais, como bem pontuado no vídeo, para esse cenário, porque as doenças crônicas são doenças de interação entre o ambiente socioeconômico e geral, doenças complexas na sua determinação. São doenças extremamente complexas. Elas não são doenças que você, como a dengue, você pode culpar alguém. Embora seja complexo também, né? Embora seja muito complexo também, mas elas têm uma complexidade muito grande, uma interação desse ambiente, desse contexto enorme para a produção delas. E para que você tenha, realmente logre algum sucesso na abordagem dessas doenças, tanto no controle, porque elas não têm cura, Sim. uma vez instaladas, ou na prevenção, é um processo que você tem que gerar muito conhecimento, evidências científicas que realmente permitam adequar as políticas públicas nesse sentido.
E nós temos recentemente uma preocupação, assim como o cenário nacional mostrou algumas coisas, tipo mortalidade infantil subindo, etc., nas doenças crônicas também parece que a mortalidade sinalizou, digamos, deu um sinal amarelo. Parece a mortalidade que está precoce. Precoce, né? que é de a gente chama 30 aos 69 isso. anos de idade. E a gente estando trabalhando com uma coorte de trabalhadores, né, esse tipo de doença que traz tanta incapacidade, ela vai também impactando a vida produtiva das pessoas, vai impactando justamente o seu local de trabalho, a sua forma de viver. Então, Elza também é importante para as próprias unidades também olharem um pouco para os seus trabalhadores e perceberem quais seriam as formas de um pouco evitar ou um pouco suavizar, né, essa crescente mortalidade que já foi maior, né, e que durante algum tempo a gente começou a achar que estava virando uma doença do envelhecimento, mas agora se preocupa novamente esse retorno da mortalidade precoce. Lá pelos anos 80 a gente já chamava atenção que as doenças cardiovasculares eram a maior causa de morte, mas o que é o diferencial do Brasil é que elas aconteciam muito precocemente. Então, a importância desses estudos mostrarem, além, né, do que a gente falou, dos fatores mais comuns, quais são os outros fatores que para a nossa realidade, né, para a vida precária que cada vez mais a gente está tendo, o quanto que isso impacta também na saúde das pessoas. E Sandy, embora estejamos comemorando os 10 anos, né, do Elza Brasil, é um estudo, um projeto que começou lá em 2004 e você está desde o início, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história, como surgiu essa ideia, como é que foi construído o Elza Brasil. Eu acho que 2004 é o marco, porque é o momento em que, a convite do professor Paulo Lotufo, da USP, nós fizemos, foi feito um seminário com pesquisadores que tinham um envolvimento, uma tradição, algum acúmulo de experiência em investigação de doenças crônicas, em particular cardiovascular, diabetes, as mais frequentes no Brasil, e que tinham alguma experiência também com estudos longitudinais, que é uma tradição que a gente não tinha, né? A gente até tem um estudo importantíssimo na área, né, infantil, que é de Pelotas, mas em adultos a gente não tinha nenhuma tradição em investigações dessa natureza, que são comuns nos países desenvolvidos desde 1940, para vocês terem uma ideia como nós começamos atrasado, né? Então, essa reunião foi um pouco, primeiro, para um diagnóstico da maturidade do país, do ponto de vista de ter já grupos, experiência consolidada, de fazer ciência, né, nessa área de investigação, e que também uma oportunidade que a gente enxergava naquele momento, num contexto mais geral do país, do Ministério da Saúde, de ver enxergar que havia um papel importante em promover a ciência, esse tipo de ciência, uma ciência de longo prazo, com capacidade de gerar evidência científica robusta, digamos, em igualdade com aquelas evidências que a gente estava, digamos, era acostumados a usufruir e se beneficiar, importando o que a gente, os guias, importando as evidências, ou subsidiando políticas baseadas em evidências fora, mas que a gente percebia que aqui era possível. Então, havia, de um lado, esse cenário em que nós tínhamos maturidade, um corpo científico, né, de pesquisadores capazes de desenvolver um projeto robusto de longo prazo, e havia também uma sensibilidade, um momento político que permitia, junto ao Ministério, de solicitar esse apoio para iniciar o projeto. E foi isso que nós fizemos. Então, essa reunião, em agosto de 2004, foi um marco, porque ali nós tomamos a decisão. É o momento, devemos propor, o caminho é esse, é um estudo de longo prazo. E naquele momento ali foram traçados os objetivos do estudo. Do estudo. E aí a estratégia de procurar o Ministério, solicitar um apoio do Ministério inicial e do Ministério da Ciência
e Tecnologia também, né, para que a gente começasse a desenvolver essa agenda. Sim. E assim o ELSA teve, digamos, a sua primeiro pontapé, inicial, né? E aí nós começamos a desenvolver a ideia desse projeto, certo. que foi o que hoje tem 10 anos hoje, aí. passou por uma outra etapa, porque houve todo um edital lançado, etc, etc. Mas a construção dessa agenda, assegurar a agenda junto ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uma agenda de um projeto de pesquisa de longo prazo, que seria caro, que seria difícil e que seria multicêntrico. Isso a gente assegurou ali. Era o nosso primeiro desafio e a gente foi vencedor nisso. E Maria de Jesus, como é que se formou esse corpo, né, de pesquisadores? Como é que foi definido isso? Na verdade, os pesquisadores já estavam, né, nas suas instituições, nas suas pesquisas, né, e começou-se a ver o anseio, né, de se fazer um pouco mais, de trabalhar um pouco mais com inferência causal, de poder ter certezas, né, de quais são os principais pontos para o Brasil, o que se tem lá fora, que se tem aqui. E esse grupo, então, ele começa, né, nessa conversa, por ser um estudo tão grande, né, por ser um estudo tão sério. Vocês veem que demorou 4 anos para se começar a coleta de dados. Na verdade, nós estamos fazendo 10 anos da primeira coleta de dados. Que foi 2008. Né? Então, de 2004 até 2008, foram várias reuniões, várias etapas, né? Desde da busca do financiamento, né? Até a identificação de quais seriam os grupos que entrariam no consórcio, que ganhariam, que poderiam concorrer a esse consórcio, e o grupo que ganhou, que é esse grupo de pesquisadores do ELSA Brasil. E assim, o que eu acho também muito importante é que é uma pesquisa integralmente financiada pelo dinheiro do imposto do brasileiro. Então é para eles que a gente quer e é com eles que a gente tem esse maior compromisso de retornar tudo aquilo que a gente acaba descobrindo, tudo aquilo que a gente produz no ELSA, justamente para fortalecer, né, as nossas políticas e principalmente o nosso Sistema Único de Saúde. E Rosane, hoje o ELSA está na terceira etapa, terceira onda, né? Como é chamado. Queria que você fizesse uma avaliação bem objetiva dessas 3 etapas. Então, complementando o que a Maria estava falando, eu fiquei aqui lembrando, né, das primeiras reuniões e da idealização do estudo, ou melhor, da sua operacionalização, dado que não existia e a gente não tinha nenhum modelo nacional, a gente se inspirou muito nos estudos internacionais. Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve que, para começar o estudo, construir uma unidade. O ELSA Brasil aqui no Rio era um estacionamento antes, né? Foi feito para... Seria um estacionamento. Houve uma negociação para que ele se tornasse um centro de pesquisa, né? Minas houve reforma, outros centros... então... Em pedaços. E começar... Então, começou do alicerce até agora. Então, o pessoal que desbravou, eu e Maria, nós entramos em 2013, embora a gente acompanhe o estudo desde o início, a gente viveu muito de perto, ajudou a construir, mas houve um grupo, a Sandy fez parte desse grupo, que desbravou isso, de como é fazer o contato com os participantes, explicar que é uma avaliação longitudinal diferente de uma cultura que existia. Os estudos eram muito uma única observação, a pessoa respondia o questionário, participava uma vez, era isso que se conhecia basicamente no Brasil, com algumas raras exceções, a gente poder explicar ao participante que não basta vir uma vez, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento da saúde, dos desfechos de saúde, ou como é que a doença se manifesta, como é que ela progride, o que previne, o que ajuda no controle, né? Então, assim... E tem todo um esquema de convencimento desse participante, isso, né? Então, na primeira onda, né, lá quando a gente estava planejando, a gente fez muitas reuniões nos locais de trabalho, explicando sobre o que seria o estudo, mas óbvio que muito novo para todo mundo, inclusive para a gente. Eu acho que a gente aprendeu muito.
inclusive na própria relação com os participantes. E esse número hoje de 15 mil participantes, ele veio crescendo? Não, ele não pode crescer. Começou com 15 mil? A gente considera o ELSA uma coorte fechada, né? Então, quem entrou, a gente gostaria de acompanhar para sempre, né? E às vezes alguns participantes nos ligam que gostariam de entrar no estudo. Isso não é, o nosso planejamento não permite isso por enquanto. Não sei no futuro, né? Mas já tem uma taxa de abandono, vocês? Não, então, da onda 1 para a onda 2, a gente conseguiu um sucesso de aderência de 94%. 95% praticamente. Praticamente 95%. Foi um sucesso, assim, não há estudos internacionais que relatem uma aderência tão grande. Agora estamos na onda 3, a nossa ideia é terminar essa etapa de coleta de dados em dezembro, né? E a gente gostaria de chegar próximo aos 95 novamente, né? Estamos batalhando muito, um trabalho árduo de localizar as pessoas, né? Inclusive a ideia de ter a nossa coorte de servidores públicos, uma das questões que norteou essa decisão era a facilidade de segmento dessas pessoas. Não é interessante para uma coorte perder informações dos participantes ao longo do tempo. Por isso que foram escolhidos servidores públicos. Porque é uma população mais acessível, estável, né? Não há uma rotatividade de emprego, é estável e embora a gente tenha um fenômeno assim que é a aposentadoria, que é uma mudança de status, que é um desafio para a gente trazer os aposentados, a gente precisa das informações deles no estudo também, né? Então, a gente já chegou mais ou menos em 75%. Um pouco mais já. Já está em 80%, porque é muito dinâmico isso. A última atualização foi final do mês passado. Mas a gente está caminhando para um sucesso, sim, de aderência. E, Sandy, agora nessa fase, a terceira fase, que é chamada de onda 3, o que está sendo avaliado? Então, cada vez que a gente, na verdade, a primeira onda, a gente fez uma avaliação muito extensa, porque nós precisávamos ter um panorama inicial, um conhecimento mais amplo possível sobre a saúde. Não apenas a saúde medida, mas a saúde e as informações, como as pessoas viviam, etc, etc. Então, foi um grande momento complexo. Exigiu muita doação dos participantes, muitas horas Quase deles. 6 horas de duração. 6 horas primeira varredura de exames e entrevistas. E aí, a cada onda, o que acontece? Há eventos em saúde que mudam rápido, há eventos que mudam lentamente. Né? Coisas que a gente já sabe, pelos processos fisiológicos, pelos processos sociais que interagem com isso, enfim. Então, em cada onda, a gente mapeia aquilo que é fundamental medir. Então, por exemplo, a pressão arterial, ela varia muito. Anualmente, a gente, ela varia. Então, é importante que a gente meça a pressão arterial em cada onda, ou a glicemia, porque também essa altera, ou o colesterol. Mas há coisas, por exemplo, que demoram mais São mais estáveis, né? Até porque às vezes o exame não é existente, não é sensível o suficiente para detectar variações pequenas. Por exemplo, um aumento no espessamento da artéria carótida. Né, na parede da artéria. Esse é mais difícil de você perceber no curto prazo. Ele não quer dizer que ele não ocorra, mas o exame não é sensível o suficiente. Então, nesse sentido, a gente pode não fazer uma e fazer na outra. Então, do ponto de vista de exames, o que a gente faz é analisar isso. Em que medida é importante repetir para perceber esse avanço e para vários parâmetros isso é fundamental. Exames laboratoriais, como eu citei, por exemplo, e para outros é possível que a gente dê um prazo maior para que a gente possa evidenciar mudanças reais, né? Mudanças. E em relação também às entrevistas, a gente usa a mesma coisa. Há questões que são estáveis na vida, que a gente não muda. Há outras que a gente muda. Então, por exemplo, o trabalho, a gente muda, a gente aposenta, a gente, né?
há questões, quer dizer, um estudo longitudinal, diferentemente de um estudo pontual, a gente está sempre se nutrindo daquilo que a literatura mostra. Então, a gente está sempre trazendo coisas novas. Há evidências de que alguma coisa é importante, Claro. traz aquilo. Ou o nossa análise anterior dos primeiros resultados mostraram que tal coisa é importante no ELSA, então vamos aprofundá-la. Então, a gente põe um novo questionário aprofundando algo que foi visto. Então, esse também processo, não é fechado, né? Esse processo não é fechado. Cada onda a gente discute o que vai algo entrar. É uma construção, e essa discussão é feita... Leva 2 anos, né? 2 anos. Na verdade, a gente testado. já está agora pensando na onda 4. A gente vai falar da onda 4 no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando hoje sobre os 10 anos do ELSA, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Estão comigo no estúdio Rosane Gripe, coordenadora do Estudo ELSA Brasil no Rio de Janeiro, Maria de Jesus Fonseca, vice-coordenadora do Estudo ELSA Brasil no Rio de Janeiro também, e Sandy Barreto, coordenadora do ELSA Brasil de Minas Gerais. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Poder participar de um estudo pioneiro, realizar exames de ponta com profissionais experientes e, de quebra, ainda contribuir com a saúde pública brasileira. São muitas as vantagens de ser um voluntário do ELSA Brasil. Carla Kaufmann é uma das milhares de voluntárias do ELSA Brasil e, como tal, realizou todos os exames previstos no protocolo do estudo. Entre eles, a bioimpedância, exame que analisa a composição corporal e que indica a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura, coletas de sangue, medição da pressão arterial, exames cardiológicos e de imagem. Como parte do processo, ela também respondeu a questionários que têm como objetivo conhecer o estilo de vida e os cuidados com a saúde dos participantes. Me chamou a atenção porque eu tenho um histórico familiar de pessoas cardíacas, né, com cirurgia, com, enfim, colesterol alto, é um histórico familiar longo. E eu achei super interessante o projeto, o estudo. Ao longo dos anos, os participantes do ELSA Brasil são acompanhados por uma equipe multidisciplinar. São enfermeiros, nutricionistas, biólogos, assistentes sociais, biomédicos, psicólogos e farmacêuticos, todos bolsistas do estudo. As particularidades da população brasileira ficarão registradas nos questionários que os voluntários respondem com o auxílio de um entrevistador. Perguntas sobre hábitos alimentares, prática de exercícios físicos e internações pregressas constituem uma parte fundamental do projeto. Me sinto segura, porque eu acho que essa coisa de ter os exames todos integrados no mesmo lugar, eu posso sempre levar os exames daqui, tenho feito isso, levo para o meu cardiologista que me acompanha. Para muitos voluntários, o envolvimento com o projeto vai além do autoconhecimento através da realização de exames. São participantes que enxergam no ELSA Brasil uma possibilidade de contribuir com a saúde pública brasileira. Eu achei bom entrar no estudo porque é um estudo de cunho social e da área de saúde. Quando foi lançado em 2008, os voluntários do ELSA Brasil tinham de 35 a 74 anos. 10 anos depois, o estudo vai avaliar a saúde dos voluntários já em outra faixa etária, de 45 a 84 anos. A intenção é justamente observar como os determinantes de saúde se modificam com o tempo. Estou aqui mais ou menos desde 2008, né, já são quase 10 anos, então eu sinto assim a questão da resistência física, né, do peso corporal, coisas que foram mudando pela idade e pelo estilo de vida também. Em 2019, termina a terceira etapa de exames e questionários do ELSA Brasil. A promessa do estudo de marcar uma nova era na epidemiologia brasileira está se cumprindo. Não é só uma coleta de dados, né? A gente tem a preocupação com o participante, o bem-estar daquele participante. Então, não é o participante chegar aqui e fornecer aquele monte de dado para a gente no questionário e dar o tempo dele de fazer um montão de exame e só. Não é só isso. Muitos dos participantes descobriram hipertensão conosco, diabetes também, estão fazendo acompanhamento, estão cuidando da sua saúde, que é mais importante para a gente.
Meninas, eu vou começar aqui esse bloco com a participação da audiência, as pessoas que estão assistindo o Sala de Convidados. O Ricardo Gonçalves, do Rio de Janeiro, ele pergunta: por que as regiões Norte e Centro-Oeste não participam do estudo? Rosane. E sempre essa pergunta surge, né? A gente gostaria que... porque depois de uma matéria dessa, né? A gente gostaria que houvesse grupos de pesquisa dessas regiões participando do estudo, mas a época em que o consórcio foi formado, até por serem regiões que têm uma tradição muito maior com doenças infecciosas, nenhum grupo se apresentou para... Porque imagina, você tem que levar adiante um estudo complexo, né, de uma envergadura grande, mas a gente gostaria muito de ter incluído as regiões norte e talvez mais nordeste, né? Mais alguma região. Mais alguma cidade da região, porque a gente sabe que o Brasil é continental, é muito diferente. Mas o nosso compromisso também tem sido em tentar formar pesquisadores dessas regiões, né? Então, à medida do possível, a gente sempre tem pesquisadores, às vezes, alunos que são dessas regiões e que vêm para o ELSA Brasil e que fazem a sua tese, a sua dissertação e que levam esse conhecimento, então, para suas áreas, para se consolidar, né? Porque se naquela época não existia grupos mais sólidos nas doenças não transmissíveis, hoje em dia já existem alguns grupos. E eu acho que esses grupos também, agora a exemplo do ELSA Brasil, podem, na medida do possível, fazer outros estudos, pegando essa parte da população, que é importante também. Mas, Sandy, é um estudo regional, né? Estão contemplados nesse estudo Rio de Janeiro, a região Nordeste, Sul, né? Sudeste. Traz características regionais. Esse panorama, né, ele pode ser estendido para o resto do Brasil, ou seja, o perfil, né, dessa população, dessas três regiões, né, ele pode ser também revelado, pode servir para a região Norte e Centro-Oeste também? Esse perfil epidemiológico, né? Sim, em grande medida, sim. Talvez a gente não tenha a oportunidade de investigar coisas muito específicas dessas regiões, né? Então, por exemplo, aspectos da dieta, que são muito específicos da região norte. E que não estão, né, digamos, contemplados nos demais regiões, podem ser deixados, enfim, a gente não vai conseguir falar sobre isso. Mas o Brasil tem uma característica interessante, apesar da gente ter, né, regiões, um país tão continental, tão grande, tão diverso, nós temos também, nós somos um país único, nós temos uma única língua, nós temos algumas coisas que são meio inéditas, né, em se falando de país continental. Então, apesar dessas regiões, Centro-Oeste e Norte, não serem contempladas, o perfil vai ser nacional. O perfil é nacional. Toda vez que a gente... Até porque a maior parte dos problemas, por exemplo, os problemas no campo mais social, eles não têm muita diferença, né? Porque nós somos estudos baseados em população urbana, né? Então, a questão urbana, ela é muito hoje comum, né, em todas essas cidades. Então, há alguns aspectos pequenos que a gente, como a dieta, por exemplo, que a gente pode perder, mas em grande medida, sim. Tá. Thaís Macedo de Salvador, ela pergunta, eu ouvi dizer que o ELSA tem uma gestão colegiada. Como isso funciona na prática? Funciona muito bem. Muito bem. Cada centro de pesquisa tem 2 coordenadores, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, somos eu e Maria de Jesus. Em Minas Gerais é Sandy e a Luana, que é a vice. Cada centro tem o coordenador e o vice. E ainda tem coordenadores do centro de dados, que é onde reúne toda a informação do ELSA e também do laboratório. E a gente se reúne várias vezes ao ano, a gente planeja junto, a gente discute junto de que forma... Decide consensualmente? Oi? Decide consensualmente. Sim, decide consensualmente de que forma, como é que, por exemplo, hoje nós estamos pensando como é que vai ser
o jeito da onda 4, né? O que a gente vai priorizar nesse momento da onda 4. Isso é tudo discutido, isso que a gente chama de colegiado. Então, a gente tem, por exemplo, agora, no final de setembro, a gente tem uma reunião em Minas Gerais em que todos esses coordenadores se reúnem, inclusive com a presença de representantes do Ministério que acompanham o projeto ao longo do tempo, para discutir os problemas, porque é um estudo só no Brasil todo, isso que a gente não pode deixar de esquecer. Então, tudo como foi mostrado no vídeo, né, até mostrou vários locais, né, a forma como é coletada no Rio de Janeiro, do mesmo jeito é coletado em todas as outras cidades. O padrão é seguido. Então, essa ideia da padronização, da manualização, isso é muito discutido, as pessoas são treinadas da mesma forma, a gente faz reuniões são acompanhadas também. Tem reuniões da supervisão semanais para entender como é que cada lugar está fazendo, para que as dúvidas sejam minimizadas. Ou, na verdade, é um único estudo feito em 6 centros, né? Mas o processo todo é muito semelhante. E eu acho que é importante não ter um coordenador, porque eu acho que dessa forma a gente consegue discutir e diversificar mais ainda. Porque, na verdade, existe a experiência de cada um, na sua área, naquilo que ele mais se dedica em pesquisar, e essas experiências são discutidas de uma forma colegiada. Para o bem e para o mal, às vezes, né, a gente tem dificuldades em fazer passar algumas ideias, porque, na verdade, não existe aquela pessoa que decide. Nós é que decidimos. E por conta disso, só finalizando, é que a gente consegue ter todas essas dimensões, desde a forma como as pessoas vivem, como a Dora mencionou no vídeo, né, até as questões mais clínicas dos exames. É um estudo muito especial nesse sentido, e isso muito devido à cara, melhor dizendo, a expertise, né, dos coordenadores locais. A gente brincava no ELSA, tinha uma chamada no início do ELSA, do código genético ao código postal. Porque era isso, a ideia de que sai do mais micro, do mais específico, que né, seria o código genético, até o código postal, até onde você mora, o seu lugar, o seu contexto. Tem mais uma pergunta aqui, é do Carlos Antunes, de Vila Velha. Nesses 10 anos, os pesquisadores já conseguiram chegar a novas evidências que não se conheciam há 10 anos atrás? Sandy. Que sim. Olha, eu acho que a gente tem algumas questões importantes sinalizadas, porque, como é que ele chama? Desculpa. Ele é o Carlos Antunes. Carlos Antunes. Na verdade, um estudo longitudinal, evidências têm que ser endossadas por repetições ao longo do tempo. Então, evidências, por exemplo, de que um fator é importante para causar uma doença, essa evidência só é consolidada à medida em que você repete isso. Por isso que o estudo é longitudinal e por isso que a gente tem que repetir. Porque eu suspeito, eu tenho uma evidência, eu vou testar isso e verificar se de fato, ao longo do tempo, esta evidência se repete. Porque só assim que eu estabeleço uma relação definitiva e causal. Para você ter uma ideia, o estudo mais importante em doenças cardiovasculares do mundo, iniciado em 1948, né, um estudo que com mais de 60 anos de vida, esse estudo ele foi a partir daí que ele gerou o estudo de Framingham, que foi a partir de repetições com 20, 30 anos, com 10 anos ele tinha algumas pistas, mas essas pistas só foram se consolidar a partir dali. Por isso que é tão importante, nós estamos num momento assim decisivo. Agora é a hora que nós não podemos parar, porque agora é o momento que nós vamos testar algumas hipóteses que a gente começou a estudar. Então, algumas coisas, por exemplo, alguns aspectos da infância influenciando na saúde na vida adulta, que a gente estudou já. Nós temos que corroborar isso em evidências pelas repetições nas ondas. Por exemplo, relacionadas à dieta, o uso de derivados do leite, que com
com repercussões positivas em vários componentes da saúde, inflamação, etc., isso aí nós temos que ver se isso aí é sustentável, se isso de fato se consolida, esses achados. Então, essa é a ideia, que nós estamos num momento decisivo de agora começar a realmente verificar e testar. Por isso é tão importante que os participantes venham para a onda 3, a gente precisa da onda 3 para... Porque na onda 1 a gente levantou algumas hipóteses. Na onda 2, que a gente já tem o banco de dados, a gente está avaliando o que mudou, né? E quanto que essa mudança, na verdade, acaba impactando em alguns desfechos, em alguns problemas de saúde. Mas verdadeiramente, né? A mudança real só se consolida verdadeiramente quando você ter essa agora seria após a onda 3 e com a onda 4, né? Então, porque é ao longo do tempo, certo, porque a mudança ela pode se dar por vários outros motivos. Por exemplo, nós temos um artigo que está sendo feito, né, de mudança de hipertensão, né, e a gente está tentando avaliar por que essa mudança aconteceu, né? Então, a saúde é muito complexa e há mudanças que são temporárias e há mudanças que são mudanças que permanecem. E com dois momentos, às vezes, a gente não tem certeza de que mudanças são de longo prazo. Separar essas mudanças daquelas que são temporárias. Por exemplo, em relação ao ganho de peso, é um excelente exemplo. A gente pode ganhar peso temporariamente e regredir, ou pode ganhar e, de fato, isso demarcar uma mudança. E fatores sociais e econômicos também influenciam diretamente. Isso aí. O ELSA tem vários artigos já na linha de base. A gente já tem hoje mais de 200 artigos publicados, né? Então, quem tiver interesse tem uma ampla... Quanto? 230. 230, mais de 200 mesmo. Em que isso a gente tem demonstrado. Pobreza ao longo da vida, né? As pessoas com escolaridade mais baixa, a gente tem demonstrado isso em vários estudos, tem pior saúde, pior controle, né? Por exemplo, pressórico e o mesmo do controle glicêmico. A gente tem São os determinantes sociais da saúde. Né? Quem mora em áreas de segregação residencial também, isso a gente tem... Até o contexto que ela vive, né? Se ela reconhece aquela vizinhança dela como uma vizinhança segura, como uma vizinhança agradável, isso impacta nos hábitos de saúde que ela tem. E essas diferenças, né, econômicas e sociais, elas estão bem representadas nesse grupo de 15 mil voluntários? A gente no ELSA, nós temos que... Vocês se preocuparam com colocar um grupo bem diverso? A gente tem essa diversidade dentro do ELSA, de pessoas com escolaridade baixa, não são a maioria tem uma escolaridade um pouco mais elevada, e a gente não tem os extremos da população brasileira, porque são todos empregados, todos são servidores públicos, mas a gente tem um gradiente que nos permite diferenciar a saúde de pessoas com escolaridade mais baixa ou com uma posição socioeconômica. Mostrando que até as populações não tão desfavorecidas, né, ainda assim, essa diferença é importante para o desfecho de saúde que ela tem. Vou trazer mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O Paulo Braga, de Belo Horizonte. Que tipo de vantagens os voluntários do ELSA terão no pós-estudo depois de terem contribuído com a pesquisa? Para a Sandy. Para que é de Belo Horizonte, vamos encaminhar para a Sandy. Paulo, a pergunta é ótima. Na verdade, quando a gente iniciou o estudo, nós fizemos um convite à pesquisa. A gente explicitamente disse, o benefício pessoal, ele é muito pequeno vis-à-vis ao benefício que a gente espera para as próximas gerações. Né? A gente espera que a informação que nós vamos gerar, nós todos aqueles estudantes, pesquisadores e colaboradores do estudo vão gerar a partir das informações que nos são doadas, né, por vocês, pelos participantes, elas possam, a esperança nossa é que essas informações, essas evidências possam mudar e melhorar as intervenções para prevenção e promoção da saúde e controle da saúde nas gerações seguintes. A gente espera que, de uma forma muito modesta, que à medida que a gente dá retorno
de resultados que são relevantes para a saúde aos participantes, que eles também tenham a oportunidade de se cuidar. Né? Até vimos uma participante aqui do Rio dizendo isso e temos evidências disso o tempo inteiro, relatos desses, de pessoas que descobrem um problema e têm a oportunidade de lidar com esse problema precocemente e isso impacta a sua saúde positivamente. Mas a gente considera isso e a gente explica isso aos participantes, é muito pequeno frente àquilo que a gente acha que os participantes estão doando para as gerações futuras. Então, eu espero que os filhos, netos, né, bisnetos, vão ser os mais beneficiados. Acho que também acho que é importante colocar que eu acho que o ELSA, e ser um estudo longitudinal, e essa conversa que a gente tem o tempo todo com os participantes, ajuda a gente até a pensar de uma forma diferente, né? Porque a gente pensa muito individualmente. Eu acho que um estudo como esse, os participantes falam isso para nós, né? Além de pensar em mim, eu estou pensando no futuro, eu estou pensando na ciência brasileira, eu estou contribuindo para a ciência brasileira. Eu acho que esse é o grande orgulho de uma boa parte dos participantes, a contribuição para a ciência brasileira. A Pilar Amarante, aqui de Niterói, ela fala: finalmente um estudo que não se baseia em dados importados, com perfis de americanos e europeus. Parabéns à equipe do ELSA. Obrigada. É isso mesmo. É um grande orgulho para a gente poder finalmente referenciar dados nacionais. E nós já temos, né? Várias coisas no ELSA nós temos trabalhado muito com parâmetros de referência. Isso é importante. Tirar parâmetros de referência que a gente usava, parâmetros de referência de fora, para parâmetros de referência nosso. Um deles, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, adotou para o espessamento da carótida, que é um importante marcador de aterosclerose, por exemplo. Mas temos laboratorialmente vários marcadores laboratoriais que a gente também usava curvas de populações diferentes das nossas e que nós estamos produzindo novos parâmetros baseados em população nossa, e que vão nos permitir lidar melhor com a diversidade, né, do espectro de apresentação desses parâmetros biológicos na população brasileira. E Maria, qual é o perfil dessa equipe multidisciplinar em saúde? Vamos falar um pouco dessas pessoas que estão ali no dia a dia, né, entrevistando. Olha, eu acho que essa é uma das, além dos participantes, eu acho que essa é a melhor parte que a gente tem no nosso estudo. A gente está formando profissionais, porque, na verdade, todos eles são graduandos, né? Eles já fizeram a faculdade, já são graduados, né? Eles já fizeram a faculdade, eles estão iniciando o mercado de trabalho e eles iniciam com uma experiência muito boa de compromisso, com uma experiência de você encarar o participante com uma seriedade. Aliás, é o que a gente tem mais elogios dos participantes em relação à nossa equipe. Eles aprendem quanto que é necessário você trabalhar de acordo com o que foi preconizado, né? E assim, é tão importante que a gente mantém ao longo do estudo uma reunião mensal com todos os supervisores de todos os estados, né? Para saber os problemas que estão acontecendo, como se resolveu, como que a gente chama de controle de qualidade. E a equipe, quando por algum motivo elas saem do ELSA, né, porque conseguiram algum emprego, ou foram para o mestrado, doutorado, temos várias pessoas da equipe que acabam fazendo mestrado e doutorado, o que elas dizem é que o aprendizado que elas tiveram lá é para a vida toda, né? E a equipe é muito bem treinada e demora muito a treinar. Nós demoramos em torno de 3 meses para treinar as pessoas para começarem a fazer a coleta de dados. Então, todo esse trabalho é muito árduo, né? E os treinamentos são centralizados, muito importante. Parabéns para esses profissionais também, né? Nós já formamos 954 profissionais. E essa formação, essa capacitação, depois vai atender a população, né? Ao usuário do Sistema Único de Saúde. Isso que é muito importante. E aprender a respeitar o que está do outro lado, Sim. né? Eu acho que isso é que a gente ensina muito para eles. O participante ser competente tecnicamente respeitado. E, ao mesmo tempo, saber abordar com sensibilidade e respeito, delicadeza. Escutar, né? Que eu acho que é uma coisa que importante. a gente desaprende, né? A escutar, né? E eles têm essa escuta muito clara para eles da necessidade.
Rosane, a gente está chegando agora já ao fim do programa, foi rápido, né? Vamos colocar para frente agora, esses próximos 10 anos, o Onda 4. O que vai estudar, que etapa é essa do Onda 4 e quais são os maiores desafios? Financiamento, eu imagino que seja um deles. Né? Nesse momento a gente já planejou quanto que a gente precisa até a onda, porque na verdade o recurso financeiro não é só para a ocorrência da onda a cada 3 anos, né? Não, 4 anos. 3, 4 anos, mas entre as ondas a gente não pode desmantelar tudo. Existe uma parte do estudo que acontece mesmo na ausência dos participantes, porque a gente chama eles a cada 3, 4 anos para visita, para fazer essa parte que apareceu no vídeo, os exames, mas a gente tem uma equipe que faz ligações telefônicas anuais para os participantes, não é? E tentando atualizar a situação de saúde, notificando internações que são investigadas depois. Então, tem uma equipe, na verdade, a gente não para em nenhum momento, né? Então, e nesse momento, a gente planejou o que a gente precisa de recursos para cada ano, inclusive para o ano da onda, e começamos a pensar como será essa onda 4. A gente, a princípio, as nossas primeiras conversas, a gente ainda não tem fechado isso, que a gente espera que seja uma onda um pouco mais curta, né, em termos de horas de participação das pessoas, porque a gente intercala um pouco. A primeira onda, como a Sandy falou no início, ela era uma onda demorada, né, a gente rastreou, mapeou muito dos comportamentos e várias questões de saúde pela complexidade das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas. Na onda 2 já foi uma onda menor. Na onda 3 foi uma onda complexa, que a gente teve muitos exames, A onda 4 a gente acha que vai ser de novo uma onda mais curta, como a gente chama, né? Como eles fazem um teste de tolerância à glicose, eles precisam ficar 2 horas no centro de pesquisa. Então, pensando em alguma coisa para 3 horas, para poder dar esse tempo da realização desse exame. Tá certo. O programa chegou ao fim. Parabéns pelo trabalho, parabéns por esses 10 anos. Realmente aí é uma prova que a gente pode fazer um estudo a longo prazo no país, né? Ter um projeto de Estado e não de governo. O que dura 10 anos nesse país, né? Muito difícil, é verdade. Tem sido cada vez mais nosso raro. agradecimento aos participantes, porque são 10 anos de adesão ao estudo, de compromisso com o estudo. Sem os participantes a gente não existiria. Dá para complementar bem rapidinho? A gente, dia 12 de novembro, nós vamos fazer no Museu da Vida, aqui no Rio, uma celebração dos 10 anos. Sandy também vai fazer em Minas. Aproveita agora, e dia divulga. 24, às 18 horas. A nossa é 1h30. No centro de pesquisa lá no Hospital Borges da Costa, onde o Elza fica situado. E a gente gostaria de contar com a presença dos participantes. Nós vamos mandar convites. Nós vamos mandar depois convites, mas eu lembrei agora que... Tá certo. Rosane, Maria, Sandy, obrigado por esse canal Saúde aqui, pelo Sala de Convidados. E parabéns mais uma vez para vocês e toda a equipe que participa do Elza Brasil. Nós que agradecemos. Obrigada a vocês e a todo mundo que nos ajuda no estudo. E você, se quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br e você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!